Pessoas abusivas tendem a esconder as suas faltas através de você. E o que eu quero dizer com isso? Pessoas abusivas, narcisistas patológicos, e em breve vou fazer um vídeo elucidando a diferença entre o narcisismo saudável e o narcisismo patológico, ou até mesmo pessoas inseguras e que têm dificuldade em lidar com as suas inseguranças ou com aspectos seus que elas consideram desconfortáveis. Muitas vezes elas podem, numa estratégia para lidar com as suas inseguranças, adotar um comportamento persecutório com outras pessoas. E elas fazem isso geralmente por dois motivos. Não só porque esse comportamento provoca nelas um prazer, uma satisfação sádica, porque elas não encontram vias sublimatórias para lidar com seu sadismo, mas também porque elas querem, através desse comportamento, esconder as suas falhas, as suas faltas, as suas imperfeições, as suas incompletudes. Todos nós temos faltas em um ou em diversos aspectos da nossa vida, nos mais diferentes graus. E todos nós vamos ter uma maior ou menor dificuldade em lidar com as nossas faltas. Mas existem pessoas que elas temem que as suas faltas, os seus buracos, os seus vazios sejam vistos e detectados por outras pessoas. Ou então elas necessitam projetar para o mundo uma imagem de completude e de inteireza. Então, que estratégia essas pessoas acabam adotando muitas vezes para lidar com as suas incompletudes? Elas acabam elegendo ou um grupo de pessoas ou uma pessoa em específico que faça parte daquele grupo, que elas entendem, interpretam essa pessoa como sendo mais fraca ou como sendo uma ameaça. Então elas passam a adotar um comportamento persecutório com essa pessoa, de execração, de humilhação, de ridicularização desse outro, fazendo com que aquele grupo, ele desvie a sua atenção para esse outro que está sendo execrado, que está sendo ridicularizado, e assim essas pessoas não reparem nas faltas, nas incompletudes e nas imperfeições desse abusador ou dessa pessoa que está sendo abusiva naquele momento. Esse comportamento é muito parecido com o da criança que pratica bullying. Claro que muitas crianças praticam bullying porque elas estão reproduzindo comportamentos e narrativas que elas aprenderam lá na sua família de origem. Entretanto, existem crianças que elas consideram que elas têm aspectos, podem ser aspectos físicos, psicológicos, ou mesmo faltas e falhas que elas, naquele momento, têm dificuldade em encarar, em lidar em elaborar aquelas faltas, aquelas falhas. Então, o que elas fazem? Elas elegem uma outra criança daquele grupo, uma criança que elas entendem que é mais fraca, enfim, e elas passam a perseguir, ameaçar, ridicularizar aquela outra criança para tentar desviar a atenção dos coleguinhas para aquela criança. E assim esses coleguinhas não perceberem todas as falhas, as faltas, os vazios, os buracos, as imperfeições que existem naquela criança que está praticando bullying. Eu acho que agora você entende, né? Porque aquele seu pai, sua mãe abusivos gostavam de ridicularizar você nas festas familiares, ou aquela sua esposa, o seu marido gostam de execrar você na frente dos amigos. Por isso eu ressalto a importância do contato zero ou do contato mínimo nesses casos, né? Quando você está lidando com uma pessoa abusiva. Porque na sua ausência, se você foi pego como vítima desse abusador, como bode expiatório, na sua ausência, esse abusador ele vai ter que aprender a lidar com as suas faltas, os seus vazios, com as suas incompletudes, com aspectos de si mesmo
que ele considera desfavoráveis, e ele vai ter que aprender a perder o medo de se apresentar para o mundo como uma pessoa faltosa, imperfeita, incompleta. Ele vai ter que aprender a parar de querer projetar para o outro a imagem de uma pessoa inteira, completa, perfeita, até porque toda completude ela é uma ilusão. E talvez daí esse abusador, talvez a partir daí ele resolva buscar ajuda para aprender a conviver com a sua incompletude. Então, quando você estiver em um grupo onde alguém estiver tendo um comportamento persecutório com o outro, e geralmente é difícil reparar nisso quando você não é a vítima desse comportamento. Mas quando você detectar que tem alguém ali que está tendo esse tipo de comportamento, de execrar, ridicularizar o outro, ou um grupo de pessoas, passe a observar essa pessoa e questione: que faltas, que vazios, que buracos ela está tentando esconder através desse outro? E se você está sendo alvo de uma pessoa assim, entenda, o problema não é com você, é com essa outra pessoa. Esse vídeo fez sentido para você? Meu nome é Josiane, sou psicanalista, vou deixar os meus contatos aqui na descrição desse vídeo.